Amém. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aumenta para mim o retorno aqui para mim, por favor. Baixou. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, Pai, nesta noite. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos pregando sobre o fruto do Espírito e temos falado que o fruto do Espírito é o resultado de um processo que o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. Muito se fala em fruto do Espírito, e eu já escutei algumas coisas a respeito disso, como se o fruto do Espírito fosse algo que nós pudéssemos produzir. Não, o fruto do Espírito não é algo que eu possa produzir. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida com Deus. Você consegue repetir essa frase? O fruto do Espírito é o resultado de uma vida com Deus. É como nós lemos no versículo 25. Bote no versículo 25, por favor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais o fruto do Espírito se manifestará a você. E não se trata, pode colocar no versículo 22, por favor, e não se trata apenas de ter uma parte do fruto. Paulo não fala: mas os frutos do Espírito são. A frase não é essa, a frase é: mas o fruto do Espírito é. Então, como cristãos, nós temos que entender que todas essas partes do fruto do Espírito precisam se manifestar em nós. Na semana passada nós falamos sobre o amor, que o que Deus espera de nós é este amor sobrenatural. É o amor que faça você se importar com pessoas que até você não conheça. Isso não é algo que você consegue gerar sozinho. Isso é algo que somente o Espírito Santo pode gerar nas nossas vidas. Para que possamos ter amor por pessoas, o Espírito Santo precisa trabalhar em nós primeiro. Você pode dizer amém? E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do fruto do Espírito, que é o quê? Está escrito ali: mas o fruto do Espírito é amor. Qual é a segunda parte? Alegria. Vamos falar sobre alegria. E precisamos entender de que alegria o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque, meus irmãos, quando você está viajando, por exemplo, normalmente você fica triste ou alegre? Alegre. Quando você ganha um presente, você fica triste ou alegre? Então, quando acontecem coisas boas na nossa vida, nós normalmente ficamos alegres, não é verdade? Mas será que é desse tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando? Será que a alegria, que é um dos itens do fruto do Espírito, será que Paulo está se referindo àquela alegria que é resultado de coisas boas que acontecem na nossa vida? É óbvio que não. Porque na nossa vida nem sempre vão acontecer coisas boas.
A palavra de Deus diz que a chuva, ela cai sobre os justos e sobre os ímpios. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos. Então nós temos que entender que esta alegria não é o resultado das coisas boas que acontecem na nossa vida, é algo muito mais profundo. Esta alegria a qual o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo, é o que o próprio apóstolo Paulo diz, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É esta alegria que vai além das circunstâncias, além daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Esta alegria a qual Paulo está se referindo é aquele olhar grato ao ver aquilo que o Senhor já fez e pensar naquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Existe um corinho antigo, muito antigo, eu aprendi quando eu me converti, que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conte-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. O tempo vai passando e a gente vai se esquecendo das coisas que Deus já fez em nossa vida. A gente está sempre querendo mais, mas também a gente vai aos poucos perdendo este olhar grato por aquilo que Deus já fez. Nós só estamos olhando para aquilo que a gente quer que Deus faça, mas nós não podemos perder o olhar grato sobre aquilo que Deus já fez. Esta alegria que Paulo está falando também se trata de observar a alegria presente nas coisas simples da vida. E quantas vezes a gente perde esta alegria? Meus irmãos, acordar de manhã e receber mais um dia de vida é motivo de alegria? Mas a gente pensa nisso quando acorda? A gente já acorda pensando no BRT que tem que pegar. A gente já acorda pensando que está atrasado para o trabalho, a gente já acorda pensando no boleto que tem que pagar, a gente já acorda pensando no trabalho que tem que entregar, no projeto que tem que fazer, e a gente não para pensar que nós recebemos mais um dia de vida. A gente só vai dar valor às coisas quando perde. Quando você acorda e vai no banheiro e escova os dentes, você fica alegre por isso? Ah, pastor, escovar dente? Você fica alegre porque está escovando os dentes? Porque tem gente que não tem dente para escovar. E os teus dentes estão aí na sua boca. Quando você penteia o cabelo. Eu, quando era mais jovem, eu tinha maior alegria em cortar cabelo. Agora, quando eu vou cortar cabelo, é tão rápido que não dá tempo de desfrutar o processo. Até uma mão ali se compadecendo comigo, né? Não tem mais, porque a gente para de se alegrar, meus irmãos, com as coisas simples da vida. O abraço de um filho, um abraço de um pai, um abraço de uma mãe. O mundo está tão agitado que a gente não consegue mais estar em paz com coisas simples, como por exemplo, passar uma tarde em casa com a família. Parece que nós estamos perdendo tempo. Não, eu estou aqui em casa, mas o mundo está girando lá fora e eu estou aqui trancado dentro dessa casa sem ter o que fazer. Não, você não está trancado dentro de casa, você está com a sua família. Mas a agitação desse mundo tem roubado isso dos nossos corações. Você se dá conta disso? Estar com pessoas que amamos é motivo de alegria, sim ou não?
Mas hoje, parece que motivo de alegria são só coisas caras. Ninguém mais quer comer um cachorro quente na esquina. Ninguém mais quer comer um podrão. Não é verdade? Ah, pastor, isso aí... Meus irmãos, quanta gente está internada no hospital hoje, querendo comer um podrão. Está lá internada sonhando em ter alta do hospital para comer um hambúrguer, um cheeseburger, alguma coisa cheia de gordura. E nós vamos perdendo essas coisas, porque nós estamos olhando para aquilo que o mundo quer que a gente veja, mas paramos de nos alegrar com as coisas simples que Deus nos dá. A chuva quando cai, o sol quando brilha, a oportunidade de você fazer a obra de Deus. Eu lembro que quando eu me converti numa igreja muito pequena, e não tinha funcionário, não tinha funcionários que limpavam a igreja. Nós tínhamos que chegar, se o culto era 9:30 da manhã, nós tínhamos que chegar 1 hora mais cedo, porque éramos nós quem limpávamos a igreja. Tinha que chegar, já pegar a vassoura, né, e varrer a frente da igreja, e varrer o santuário, e arrumar os bancos no lugar, e ir colocando as coisas. E aí o tempo vai passando e essas coisas vão ficando para trás e vão ficando como coisas menores. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos trazendo a reflexão para que nós possamos pensar no porquê nós existimos e no porquê nós temos esperança. Cristo é a nossa esperança. A nossa vida sem Cristo, ela não faz nenhum sentido, mas a nossa vida com Cristo, ela é uma bênção. Você pode dizer amém? Viver uma vida com Jesus é maravilhoso. E muitas vezes nós entramos nessa conversa de que é pouca coisa. Meus irmãos, poder viver, poder caminhar com um Deus tão maravilhoso é um privilégio. Então, é dessa alegria que Paulo está falando, de olhar para as coisas simples, de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito e pelas coisas que Ele ainda vai fazer, e que nós vamos perdendo este sentimento de gratidão. Venha comigo em Filipenses capítulo 4, versículos 10 e 11. Veja o que Paulo propõe, complementando Gálatas. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele escreve a seguinte coisa, versículo 10: fiquei muito o quê? Alegre. Agora, por que Paulo ficou alegre? Fiquei muito alegre no Senhor, por quê? Qual era o motivo da alegria de Paulo? Porque agora, uma vez mais, renasceu o quê? O cuidado que vocês têm por mim. Então Paulo estava alegre por quê? Por que Paulo estava alegre aqui? Porque a igreja voltou a cuidar de quem? Dele. Aí você fala assim, mas pastor, que coisa mais besta. Coisa simples. Pois é, Paulo estava se alegrando com algo muito simples, porque Paulo era um homem que estava viajando a serviço de quem? Paulo estava viajando a serviço de quem? De Deus. E qual era a missão de Paulo? Pregar o evangelho e plantar o quê? Igrejas. E você faz isso sem dinheiro? Não, Paulo trabalhava. Qual era o trabalho de Paulo? Trabalhar para o reino. Então Paulo precisava de alguém que enviasse os recursos, e agora ele está agradecendo a Deus porque a igreja de Filipos resolveu ajudá-lo nesse propósito. Paulo estava alegre.
Paulo estava alegre, porque um pedaço do corpo de Cristo enxergou a necessidade dele e resolveu cuidar dele. Gratidão. Meus irmãos, hoje é algo que falta na vida de muitas pessoas. O ser humano está ficando cada vez mais ingrato. Ingrato no sentido de não agradecer mais as coisas. E aí Paulo diz, uma vez mais, renasceu, ou seja, talvez aquela igreja tivesse ajudado no passado e tenha passado por algum problema que parou de ajudar, mas Paulo estava dizendo, glória a Deus, porque renasceu o cuidado que vocês têm por mim. E ele continua, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava o quê? Oportunidade. Então alguma coisa deve ter acontecido, a igreja deve ter passado por alguma crise e teve que por algum momento suspender aquela ajuda. Paulo, olha só, a gente quer continuar te ajudando, mas aconteceu um problema aqui e a gente não vai poder te ajudar nesse momento. E Paulo deve ter dito amém, meus irmãos, não tem problema, Deus é a nossa provisão. E de repente ele recebe novamente a ajuda da igreja, dizendo, Paulo, Deus abriu uma porta e nós vamos poder te ajudar de novo. E Paulo diz, glória a Deus. Esta alegria é que tem que brotar, mas ela só brota na vida de alguém que está o quê? Cheio do Espírito. Sem a presença do Espírito, você não consegue se dar conta disso. E aí no versículo 11, Paulo explica, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava dizendo, a minha necessidade está nas mãos de Deus. Ele há de suprir, mas fiquei alegre. Paulo não menosprezou a ajuda que ele estava recebendo. Então entenda, meus irmãos, que a alegria que Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ela não é resultado das coisas boas que acontecem nas nossas vidas, ela é resultado do mover do Espírito Santo em nós. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, e aí em Abacuque nós vamos ver um outro tipo de alegria diante das adversidades. Veja o que Deus fala através do profeta. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Versículo 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha. Talvez você, lendo algo que não está adequado à nossa época e à nossa cultura, talvez você não entenda a dimensão do que está acontecendo aqui. Se fôssemos traduzir para os dias de hoje, talvez você escutasse alguma coisa nesse sentido. Ainda que o motor do meu carro bata, ainda que a minha geladeira queime, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu fique doente, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. A pergunta é, a gente consegue se alegrar com tanta coisa ruim acontecendo? Sim ou não? É claro que não. Porque esta alegria a qual Paulo está se referindo, ela é uma alegria sobrenatural. Você só vai conseguir se alegrar no Senhor quando coisas ruins acontecerem, se você estiver o quê? Cheio
do Espírito Santo. Porque você vai entender que essas coisas são menores. Mas pastor, como que essas coisas são menores? Nós precisamos entender que o corpo é mais do que as vestes e a vida é mais do que alimento. Foram essas as palavras de Jesus. E Jesus disse que nem os pássaros ficam passando fome, e nem os lírios se vestiram melhor do que, nem Salomão se vestiu melhor do que os lírios, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Então nós precisamos entender que se os nossos olhos estiverem postos nas circunstâncias, nós vamos falhar. Porque, meus irmãos, todos os dias, coisas boas e coisas ruins acontecem. Mas para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, ainda que aconteçam coisas ruins, a nossa alegria continua, porque Jesus continua sendo a nossa esperança. E disso nós não podemos abrir mão. Isso é inegociável. O carro bateu, o motor quebrou, a geladeira pifou, o ar-condicionado foi embora, perdi o emprego. Louvado seja o Senhor, porque Ele é quem me sustenta. E quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Eu já contei aqui uma vez, eu saí uma vez de férias com a família, eu, minha esposa e meus filhos, com dinheiro contado. Falei, nós temos esse dinheiro aqui, a gente vai conseguir ficar 2 semanas aqui nesse lugar. Dinheiro contadinho. No meio do caminho, a bateria do carro arriou. Quer dizer, já lá no local onde a gente estava, eu fui trocar a bateria do carro, gastei quase R$400 para trocar a bateria do carro. Falei, bom, nós vamos ter que voltar. Daqui a pouco meu telefone toca, era o meu pai, eu atendi. Falei, pai, o que houve? Pô, sabe aquele serviço que a gente tinha feito para um cliente tal, que estava sem pagar a gente? Falei, sei. Pagou hoje, estou mandando dinheiro para a tua conta aí. Quanto você acha que era? Falei, minha filha, desarruma as malas que está tudo normal. Deus, Ele conhece as nossas necessidades. E Ele se alegra quando nós entendemos isso. Agora, se você vive murmurando por cada problema que acontece, você vai parar de olhar para a grandeza de Deus. Você, ao invés de se tornar um adorador, você vai se tornar um murmurador. E murmuração no reino de Deus não vai adiante. Deus não está à procura de murmuradores. Deus está à procura de adoradores. E essa é a diferença. Então nós precisamos entender que a alegria a qual Paulo está se referindo aqui é uma alegria que é resultado de uma vida cheia do Espírito, que se alegra em Deus, ainda que as coisas deem errado, ainda que as coisas não saiam do nosso jeito, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente planejou. Deus continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono e Ele continua reinando soberano sobre todas as coisas. É nisso que nós temos que estar focados. Salmos, versículo 34, versículo 5. Preste atenção no que diz o salmista. Os que olham para quem? Os que olham para quem? Para Ele. Quem é Ele? Olhar para Ele é olhar para quem? Os que olham, vamos trocar o Ele por Deus? Os que olham para Deus ficarão o quê? O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Então, meus irmãos, no momento difícil, no momento da luta, no momento da adversidade, para onde você olha? Para onde você está olhando? Se você ficar olhando para o problema, você só vai ver mais problema.
Se você ficar olhando para a luta, para a dificuldade que você está enfrentando, você só vai ver aquela luta crescendo. No momento mais difícil das nossas vidas, nós temos que olhar para quem? Para Deus. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. A esperança cristã, ela só pode ser gerada por Deus, o que é o único capaz de fornecer a nós a real alegria. Só Deus pode gerar em nós esperança, meus irmãos. O mundo, Satanás, a sua família, as pessoas que te cercam, ninguém pode gerar esperança no seu coração. Só Deus pode fazer isso. E a esperança é crer que Deus não nos desampara. Davi escreveu: fui jovem, e já agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E quando nós desfrutamos desta alegria, desta verdadeira alegria, que é fruto, que é um dos itens do fruto do Espírito, que é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos a plena consciência de que prazeres momentâneos não vão mais nos satisfazer. Quando você está cheio do Espírito, prazeres momentâneos deste mundo não são mais suficientes, não são mais necessários, porque o nosso prazer está na lei do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Quando os nossos olhos estão em Cristo, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, Jesus é suficiente. Jesus, Ele é suficiente e nada mais. Então, meus irmãos, é importante lembrar que a verdadeira alegria para o cristão não está baseada nos bens que nós podemos conquistar, nas riquezas ou nas coisas que nós possamos alcançar nesta terra. Nós estamos vivendo numa época em que o ser humano, ele é avaliado pelas suas conquistas, pelos seus bens, ou pelo cargo que ele ocupa, ou pelo poder que ele tem. Mas como cristãos, nós precisamos entender que Deus é tudo que nós precisamos. Eu pergunto a você, quando você estiver diante de Deus, será que Ele vai perguntar quantas vezes você foi à Disney? Será que Ele vai se importar em quantas vezes você viajou ao redor do mundo? Ou será que Deus vai perguntar: meu filho, o que você fez com os talentos que eu te dei? Como você viveu a vida que eu te concedi? Quantas almas você conduziu até o meu reino? Você entende que no final das contas, nós não vamos ser medidos por critérios humanos, mas por critérios divinos? Mas nós passamos a vida inteira nos medindo e medindo os outros por critérios humanos. Meus irmãos, aquele ladrão na cruz viveu a sua vida como ele quis. Mas no último sopro de vida, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E aquele momento foi suficiente para ele ouvir de Jesus o quê? Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ali aquele homem não foi medido nem julgado por nada do que ele fez. Todo o passado dele ficou para trás. Jesus olhou para aquele homem, olhou para as palavras que saíram da sua boca, e Jesus disse para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. No final, nós precisamos entender que não vamos ser medidos pelos critérios desse mundo.
nós vamos ser medidos pelos critérios divinos. Até porque, meus irmãos, a palavra de Deus não nos garante que só teremos momentos alegres na vida. O próprio Jesus Cristo disse o quê? No mundo vocês terão aflições, momentos difíceis, momentos de luta. Mas Jesus parou a frase por aí? Não, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que esta alegria sobrenatural esteja presente nas nossas vidas, porque é o Espírito Santo de Deus quem vai nos guiar e quem vai estar conosco em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos momentos de luta. E esta alegria, meus irmãos, para vencermos esses momentos, só está no Senhor. Ele é mais do que suficiente para nós. Talvez você ache que precisa de muitas coisas. Assim como Marta estava agitada, recebeu Jesus na sua casa e corria de um lado para o outro, tentando fazer isso, fazer aquilo, tentando talvez preparar a sua melhor comida para impressionar Jesus, e tentando arrumar a casa, deixar tudo em ordem, porque afinal de contas não era todo dia que Jesus passava ali na casa delas, e aquela correria para lá e para cá, e Maria estava lá, ó. E Marta correndo de um lado para o outro e Maria lá, ó. De repente ela se invocou, foi até Jesus e falou: vem cá, o senhor não vai fazer nada não? O senhor não está vendo que eu estou correndo para lá e para cá e ela está aí parada sem fazer nada? Qual foi a resposta de Jesus? Marta, você está agitada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu o quê? A boa parte, e isso não será tirado dela. Pare de correr de um lado para o outro. Pare com essa agitação que tem tomado conta da sua vida. Receba a alegria do Espírito na sua vida, fruto deste transbordar do Espírito Santo. Mas isso só é possível se você buscar. Se você não entender que ser cheio do Espírito Santo é algo que você precisa buscar, você não vai ser. Ser cheio do Espírito Santo é o resultado de busca. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ir até o Senhor, eu tenho que buscar esta presença. Eu tenho que sair da inércia e fazer alguma coisa. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer a minha parte. A palavra de Deus diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando vocês me buscarem. Deus está sentado no trono, nós temos que buscá-lo. Se você ficar parado em casa, sentado, sem fazer nada, você vai estar vazio. E vazio, os cuidados deste mundo vão subjugar você. Mas, se você estiver cheio do Espírito, a alegria vai tomar conta da sua vida. Esta alegria sobrenatural, que vai fazer com que você se alegre mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, porque você vai saber que quem está no controle da sua vida é Cristo Jesus. E se Ele está no controle, tudo vai correr bem. Porque Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Que você possa levar esse ensinamento. Que você busque a Deus
para ser cheio do Espírito Santo e para que esta parte do fruto do Espírito se manifeste na sua vida. Já falamos do amor e hoje estamos falando da alegria. Não é só amor, não é só alegria, é amor, alegria, paz e por aí vai. São todas essas coisas que juntas faz com que nós possamos dar aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Amém?